Skincare começa no seu intestino. Então começa a melhorar a sua alimentação, que possivelmente a sua pele vai refletir o mesmo. Melasma está associado a glúten. O que é melasma? Aquelas manchas que as mulheres homens têm Ai, nos cara, é rostos. verdade. Isso aí está associado a glúten. A pessoa para de tomar glúten, melhora o melasma. Só que isso é individual. Então eu vejo indivíduos procurando ortopedistas com dores articulares, Ok. mas é glúten, tomando cervejada. Diminui o glúten e sai dor articular. Isso é aquela permeabilidade intestinal que eu te falei. Então, quando o indivíduo está com sobrepeso, esteatose hepática, cobre, rinite, sinusite, dor de cabeça, dor articular, está inflamado. Só que tem algo inflamando ele, rotineiramente, alguma escolha errada que ele faz todos os dias. A ideia é exatamente essa. Não é demonizar um alimento, nem muito menos o outro. É você descobrir a sua individualidade. Então, por 30 dias eu sugiro, remova o açúcar, remova toda a farinha branca de trigo, remova leite e derivados, remova refrigerantes e remova cerveja. Se você precisa de cerveja, escolha uma cerveja sem glúten. Pronto, depois de 30 dias, você não sabe como milhares de pessoas falaram: minha rinite sumiu, minha sinusite sumiu, minha dor de cabeça não tenho mais, minha mancha, meu melasma, minha acne melhorou, eu não tenho mais dores. Porra, está diretamente ligado ao que a gente faz todos os dias, cara, que é Sim, comer. sim. Só que as pessoas estão toda hora procurando um remédio para tratar uma dor sem buscar as causas. E isso faz a medicina se tornar uma verdadeira escrava da indústria farmacêutica. Então, todo mundo que a vida toda comeu trigo fermentado naturalmente nunca sofreu o que a gente sofre hoje. Certo. Porque hoje a fermentação química, aliás, vamos comentar que a padaria nem padeiro mais tem, né, Jó? É um montão de bisnaguinha no freezer esperando para jogar no forno. Aquilo é cheio de fermento químico. Então, o pão brota e o glúten está intacto desse tamanho, cara. E é isso que tem machucado a gente. São algumas coisas. Primeiro que o trigo mudou, a sua formação genética, isso foi natural. Ok. A maneira de preparar o pão e a massa mudou. E a quantidade de oferta, eu costumo repetir uma amiga que diz que a oferta é leviana na era moderna. Sim. Né? Porque antigamente, para você comer um pão, uma massa, você preparava a massa para comer o pão. Sim. Hoje você acorda, come pão, você no lanche da manhã você come biscoito, você vai num laboratório, no hospital, você pega trigo, no almoço tem mais, no posto de gasolina você para, você come trigo, ou leite, parece um museu do leite, tem 12 tipos de iogurtes coloridos e não sei o quê. Parece um stand de leite, você vai no posto de gasolina e tem todos os tipos de derivados do leite. Isso é a indústria te assolando aí. Então, se você não tomar cuidado, você se entope de leite e trigo. A oferta é obscena, o consumo é enorme e o trigo e o leite não são alimentos para você consumir a sua vida inteira. Em algum momento, todos nós teremos algum problema com um deles ou ambos. Explica essa relação do leite, porque o leite, na natureza, ele é feito para amamentar filhotinho, Bezerro, né? bezerrinho, E o leite da mãe para alimentar? o bebezinho. Quem é que enfiou o leite da vaca na tua boca? Por que não pegaram de outro bicho, então? A desidratação, o que acontece com a desidratação é o seguinte: a desidratação leva a um estímulo de uma substância chamada histamina. Histamina facilita a dor, facilita a alergia, facilita a asma, facilita a constipação. Só por aí já começou. Você viu? Olha a quantidade de coisa que você pode tratar simplesmente com 2, 3 copos d'água seguidos. Porque a pessoa diz assim: eu tenho vontade de beber mais água, mas sabe o que acontece comigo? Eu esqueço. Eu tomo um copo d'água, depois eu não me lembro mais porque eu não tenho mais sede. Então você faz assim, ó. Olha a minha recomendação, como é simples. Quando você for tomar um copo d'água, não tome um copo d'água, tome 3. Porque mesmo se você esquecer depois, você já tomou pelo menos 3. Logo, logo, o seu rim vai começar a funcionar melhor, você vai conseguir urinar mais, você vai sentir outra coisa, o seu cérebro precisa muito de água, a sua memória melhora, tudo tem a ver. É tão fascinante que, falando de água pura, eu não estou falando de água contaminada. Uma água engarrafada, ela pode ser muito gostosa, mas de onde que ela veio? Você mora em São Paulo, ela veio de Porto Alegre, ela não veio de avião, ela veio de caminhão, ela veio pela estrada, 101, subindo. E um momento no caminhão, no momento que estava na viagem, era meio-dia, e o sol estava quente, e aquele sol quente bateu na garrafa de plástico, no tambor de plástico, no que for, e liberou xenestrógeno. Então é possível que uma água lá na mina seja excelente, mas quando chega à sua mesa, por causa da viagem longa, ela chega contaminada. Então você já aprendeu, a melhor água para você, se você quiser beber água engarrafada, é a água que é produzida perto de onde você mora. Se você mora em São Paulo e tem uma mina em Campinas, essa é a ideal para você, porque está ali perto. Entendeu? Não tem muito o que viajar. A reumatologia, isso é uma briga grande. Ela entende que doença autoimune não tem causa. Como ela entende que não tem causa, não tem cura. Então você está fadado a isso. A medicina funcional integrativa que eu faço não pensa diferente. Eu gosto dessa daí. Tudo tem uma causa. E é atuando na causa que você para de ser escravo do remédio e da medicação farmacêutica. Porque a medicina, quando entende que não tem causa e só tratamento, ela acabou de ser refém da indústria farmacêutica e sentenciou você a se ficar medicamentoso.
Se tem causa, a gente tem que atuar nela. A nossa dieta ocidental, ela tem 2 grandes problemas. Você que está nos assistindo aí, nós temos 2 grandes problemas. Nós temos pouca fibra e pouca água na nossa dieta. Os nossos antepassados, na era paleolítica, há 10 mil anos atrás, eles consumiam em torno de 200 a 300 gramas de fibra por dia. Um americano, eu não tenho estatística brasileira, mas eu vou lhe dar americana, um americano ingere em torno de 15 a 20 gramas de fibra por dia. Um antepassado da era paleolítica ingeria 200, 300. Então, você tem que passar a ingerir mais fibra. E o segundo aspecto é a água. Então, se você passar a ingerir mais fibra e passar a ingerir mais água, só isso aí muda praticamente da água para o vinho. Você vai pegar pessoas doentes e elas vão se curar, como o doutor Batmanghelidj mostrou nesses 35 meses que ele passou na penitenciária. Ele curava pessoas de doenças crônicas com água. Nós vamos poder discutir mais detalhes, por exemplo, a aplicação na dor crônica. Uma pessoa que tem dor crônica está desidratada. Você hidrata ela com água e sal e ela melhora, ela para, não precisa ficar tomando analgésico. Porque você sabe, se você tomar analgésico todo dia, você termina na hemodiálise e depois vai entrar na fila de transplante renal. Tem muita gente aí que está recebendo a hemodiálise que ingere analgésico diariamente e nunca teve a curiosidade de ler a bula que um Tilenol todo dia pode causar, levar você a um transplante renal. E se ao invés de tomar o seu Tilenol, se você tivesse o seu corpo hidratado e um pouquinho de sal, uma pitada de sal, que nós podemos mostrar aqui como, você não teria esse problema. Então, à medida que a gente vai discutindo, vão aparecendo os milagres da água. Aliás, o Dr. Batmanghelidj tem um livro mostrando os milagres da água, que parece milagre mesmo. Vou mostrar para você uma outra visão médica, que é diferente da visão de remédio. Todo mundo está hipnotizado por achar uma pílula que vai resolver o seu problema. E não é bem assim. Você que já ficou doente e já passou por isso, sabe que essa não é a verdade. A natureza, a farmácia de Deus, que eu chamo, ela traz uma série de coisas que você pode usar. E entre elas está a água. Eu acho que na faculdade de medicina, todo curso médico deveria começar, a primeira aula deveria ser sobre água, porque é o mais abundante nutriente existente no corpo. Você vai ter a oportunidade de ver conosco aqui e no responder das perguntas, que se você souber utilizar direitinho a água, você vai prolongar, inclusive, a sua vida. Não só a sua vida, você vai prolongar o seu tempo de saúde, já só aprendendo sobre água. Então, é muito importante essa palestra e eu estou aqui aberto para responder as suas perguntas. Ok, doutor Lair, muito obrigado, então, pela sua presença. Mais uma vez aqui colocando todo esse universo de conhecimento à disposição do nosso público. Primeira pergunta, logicamente, é a básica de todo. Qual a importância da água para o organismo? Pois é, até bem pouco tempo pensava-se que a água era apenas no corpo um solvente. A água é conhecida por ser um solvente universal. Ela dilui coisas. Então, você coloca uma coisa solúvel na água, ela dissolve isso. Então, ela é um solvente. Mas hoje nós sabemos que é muito mais do que isso. A água promove uma reação chamada hidrólise. E no momento que você vê ela promovendo isso, ela deixa de ser apenas a substância mais abundante do corpo, como ela passa a ser um nutriente mais importante, mais abundante do corpo. E agora eu pergunto para você. A natureza é extremamente sábia. Ela não faz nada errado. Se ela coloca o nutriente mais abundante do corpo, a água, ela está querendo dizer alguma coisa. Está querendo dizer da importância desse nutriente, já que 70% do nosso corpo, pelo menos, é água. Ora, se o Criador sabia o que estava fazendo, e coloca um corpo com pelo menos em torno de 70% de água, isso aí também depende da idade, depende do órgão que nós estamos conversando, 95% do seu sangue é água. Você vai ver, o dente, por exemplo, é o que tem menos água, e o sangue é o que tem mais água. Então, dependendo do órgão, varia esse percentual. Mas fazendo uma média, a média é em torno de 70%. Então, já que 70% do seu corpo, do meu corpo, do nosso corpo é água, deve ter muita função. Do contrário, o Criador não tinha colocado desse modo. Não é verdade? Biota intestinal. Você viu que o cara está caindo o cabelo, no fim vai analisar a desbiose. Aliás, nós já conversamos com vocês aqui tantas vezes que a saúde e a doença começam no intestino. Como é que você faz na sua vida para você resolver esse problema de uma vez por todas? Eu não aconselho você fazer nada com leite. Você conhece a minha opinião sobre leite, e a doutora Elisete está mostrando para você aqui a experiência dela, que é exatamente que bate com o que eu ensino aqui. Você não ingira leite. Bom, mas aí você... E a coalhada? Infelizmente, a coalhada com leite pasteurizado não tem muito resultado. Então, o que você faz? Você pega o leite de coco e você pega o kefir. Para quem não sabe, o kefir, também conhecido com o nome de grãos do profeta, tem 35 espécies de probióticos. Tem fungos saudáveis, tem proteínas, tem lípidos, tem açúcar. Você pega uma amostra de kefir, hoje você compra a amostra de kefir, vem trabalhado, você coloca no leite de coco, aquele leite de coco ele vira uma coalhada de kefir. No dia seguinte, você pode fazer kefir de leite de coco, ou você pode fazer kefir de água, tem gente que faz kefir de água, também funciona, ou fazer do leite de coco, e depois você faz o kefir do leite de coco. Esse kefir agora, no outro dia, ele é coletado, eu vou mostrar para você, ele é coado, e você toma aquele leite de coco com todos os probióticos prontos ali, e aquela amostra que você vai filtrar, que eu vou mostrar para você como é que filtra, você coloca numa outra vasilha, despeja o leite de coco para amanhã.
E assim você faz ad infinitum. Você faz uma vez, você compra o kefir uma vez só. E isso vai mudando, igual você fazia com coalhada antigamente. Então você faz isso aqui, ó. Você pega, coa, aqui está coado, aqui está o kefir, que você vai aproveitar para o dia seguinte. Você pega esse kefir agora, coloca no novo leite de coco, amanhã ele já está todo fermentado, vira um iogurte de leite de coco, eu diria que é um dos alimentos mais saudáveis que você pode pôr na boca, porque você está combinando tudo o que existe de bom do coco com tudo o que existe de bom dos probióticos. E você vai reestruturar a sua microbiota intestinal em muito pouco tempo. Por incrível que pareça, o probiótico do kefir ele é permanente. Quando nós tomamos a cápsula do probiótico que a gente compra na farmácia, é fundamental, ajuda muito. Mas quando você para de usar o probiótico que você comprou na farmácia, você também tem uma queda da microbiota intestinal. Você tem que ficar quase que refém. Quando você restabelece a microbiota intestinal com o kefir, é permanente. Estruturalmente é diferente. Então, quando você equilibra, você vai chegar uma hora que você quiser, você não precisa nem usar kefir mais. Ela segura. Essa é a grande diferença. Ela segura. Entendeu? Então, aqui, se você quiser entender melhor de tudo isso, você entra num site brasileiro, em português, www.kefir.com.br, e você vai estudar tudo isso aí, como é que é feito, como é que é feito, o que tem que fazer, como é que você faz. Eu espero que daqui a uns dias a farmácia de manipulação comece a vender amostra de kefir, porque esse é um negócio, é interessante para a farmácia de manipulação e é super interessante para os seus pacientes. O paciente compra a amostra de kefir, faz no leite de coco e olha quantos coelhos você está matando com uma cajadada só. Eu diria que quando você faz um kefir bem feito com leite de coco, você está ingerindo um dos melhores alimentos para a sua saúde que você poderia ingerir na vida. O leite de coco é fácil, você compra ele no supermercado. Por favor, não compre leite de coco light. Você tem que comprar ele integral mesmo, quanto mais gordura melhor, porque lembre-se, aquilo é gordura de cadeia média. Mesmo que você acredite que a saturada de cadeia longa faça mal, que eu acho que não faz, mesmo que você acredite que faça, senão não estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando de cadeia média, com todos os benefícios que eu descrevi para você até agora, tá? E além disso, agora resolvendo a parte da microbiota. Tá? E nasceu no Irã, em 1933. Ele era de uma família de classe média alta. Ele teve a oportunidade de estudar o estudo fundamental e médio na Escócia. Ele fez medicina na Inglaterra. Ele voltou para o Irã, se envolveu na política e, aos 46 anos de idade, em 1979, ele foi preso. E ele recebeu uma pena política, não tem nada a ver, não roubou, ele não fez nada, é por problemas ideológicos. Ele recebeu uma pena de 31 meses de prisão. E ele era o único médico preso nessa penitenciária. E lá havia mais de 3.000 prisioneiros. E como não tinha médico, ele era o médico que resolvia tudo. E como não tinha nada, não tinha remédio nenhum, a única coisa que tinha à disposição era água e sal, e ele começou a fazer estudos com água e sal, e começou a curar pessoas. E ele se empolgou tanto com isso, que quando completaram os 31 meses, e ele, em vez de ir embora, ele fez uma solicitação para ficar mais 4 meses preso, olha que coisa impressionante, para poder terminar os estudos dele sobre água e sal. Nisso geraram 6 livros, ele publicou 6 livros, que são importantes até hoje, apesar de já ter morrido. Depois ele mudou para os Estados Unidos, e ele passou o resto da vida dele lecionando sobre água. Então, ele foi o grande desbravador, o grande pioneiro para mostrar ao indivíduo comum, leigo, a importância da água e do sal. E nós vamos ter a oportunidade de discutir isso aqui. Então, esses 6 livros são sagrados. Eu tenho o privilégio de ter lido todos esses 6 livros do Dr. Batman Gilead. Então, ele é um dos meus heróis nessa área. Eu, com 23 anos de idade, eu era professor da UEMESCAM, no Espírito Santo. Eu era acadêmico de medicina em Juiz de Fora e dava o curso de neuroanatomia na Universidade UEMESCAM, em Vitória. Quer dizer, com 23 anos de idade, eu já dava aula para universitário. E o brasileiro reconhece o seu valor? O brasileiro, enquanto eu era clássico, que eu seguia o drift, eu seguia a boiada, eu fui muito respeitado. Eu, durante 12 anos, eu fui convidado como professor estrangeiro para falar no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Se você perguntasse assim, onde é que vai ter mais gente? Onde o Laí Ribeiro falar. Então as pessoas ficavam penduradas na janela para me assistir. E depois de 12 anos, como professor convidado, dando aula, eu falei, chegou a hora. Eu acho que eu tenho que deixar de saber que colesterol é mocinho, não é bandido. Porque o colesterol é um importante nutriente no corpo. O cérebro, nosso cérebro, é 2% do peso do nosso corpo e armazena 25% do nosso colesterol. Você acha que o Criador ia fazer uma sacanagem cósmica? Colocar um veneno dentro do cérebro e o cérebro carregar 25% de todo o colesterol do corpo e o cérebro é só 2%? Isso aí começou a me incomodar o fato de todos os hormônios serem feitos a partir do colesterol, os hormônios esteroides. Toda a membrana celular, o corpo tem hoje 37,9 trilhões de células. Agora está batido o martelo. Cada um fala uma coisa, mas agora chegaram à conclusão. Então vamos arredondar para 38. Tem 38 trilhões de células. Na parede celular tem colesterol. A vitamina D3, que começou a pegar fama, hoje é respeitada no mundo inteiro, que não é uma vitamina, é um hormônio. A vitamina D3, o precursor dela é o colesterol. São os pressupostos equivocados sobre a água. Pois é, o Dr. Batman Gilead, ele mostrou que a classe médica, nós médicos, acreditamos em algumas coisas sobre água que não é verdadeiro. A primeira coisa, por exemplo, é que quando você está desidratado, você tem uma boca seca. Isso não é verdade.
você pode estar desidratado e não estar com a boca seca. A segunda é que você sempre vai ter sede quando precisar de água. Isso não é verdade. À medida que você envelhece, você vai perdendo todas as funções, você também perde essa habilidade da sede. Então, o indivíduo, a partir dos 60 anos de idade, ele tem que ser orientado a tomar água sem sentir sede. Porque se ele for esperar a sede, ele não vai tomar água de jeito nenhum. O terceiro mito com relação a isso é que você pode substituir a água. Você não pode substituir a água por suco, por café, por chá. Não, água é água. Então, esses mitos todos vêm confundindo. Mas o principal deles, que eu quero passar para você, é o seguinte: não espere ter sede para beber água. Porque se você esperar ter sede para beber água, você vai ficar desidratado. Entre outras coisas, você vai desenvolver rugas. O indivíduo desenvolve ruga principalmente por desidratação. Uma pessoa bem hidratada, independente da idade dela, ela tem uma pele lisinha. E você vai ver isso em você. Eles fizeram estudo com pessoas que tinham rugas e tomaram 3 litros de água por dia durante 2, 3 meses e fizeram o estudo antes e depois. E se eu te mostrar as fotos, nas minhas aulas eu mostro, você vai achar que a pessoa passou por uma cirurgia de estética, por uma cirurgia, uma plástica. E foi nada mais, nada menos do que hidratar a pele. Do mesmo modo que você está hidratando a pele e a pele fica sem rugas, você está hidratando o seu cérebro, você está hidratando o seu coração, você está hidratando o seu fígado, você está hidratando os seus rins, você está hidratando o seu intestino. Se você tem problema de constipação, por exemplo, eu tenho dificuldade de ir ao banheiro. Provavelmente é porque você está bebendo pouca água. Basta tomar 6 a 8 copos de água por dia e você vai ver que você não vai passar muito tempo no banheiro constipado. O seu intestino vai funcionar normal. O doutor Batman Gelid mostrou isso, que todas as constipações que tinham na penitenciária eram curadas com água e sal. E depois nós vamos discutir com você a proporção que se faz entre a água e o sal. Bom? Doutor Leio, falando sobre essa questão do intestino, então, as pessoas que tomam É invisível, que a grande maioria dos médicos não tem noção, o sistema de saúde não tem noção do que está acontecendo. E à medida que nós fomos descrevendo isso para você vai cair a ficha. Você vai, poxa, por que ninguém nunca me apresentou isso antes? É uma vitamina do grupo B. Então, no grupo B, nós temos a B1, que é a tiamina. Por que ela chama B1? Porque ela foi a primeira descoberta, a primeira vitamina descoberta em 1910, por Casimir Funk, um bioquímico polonês, foi a B1, que causa uma doença chamada beriberi, na sua deficiência. A vitamina B2 é a piridoxina. A vitamina B3, B6 que é a piridoxina. Vitamina B2 é a riboflavina. A vitamina B3 é o ácido nicotínico, que tem na forma de vários vitâmeros. O que é vitâmeros? São os tipos diferentes de uma mesma vitamina. Por exemplo, a vitamina B12 tem 5 vitâmeros, que nós vamos estudar. Tá? Então, essa vitamina tem o ácido nicotínico, o nicotinato de inositol, o hexanicotinato de inositol, são vitâmeros de uma mesma vitamina. A vitamina B5 é o ácido pantotênico, muito importante na fadiga adrenal. As adrenais consomem uma grande quantidade de B5. A B6 é a piridoxina. A B7 é a biotina. A B9 é o ácido fólico. A B12 é a cobalamina. A B15 é o ácido pangâmico, também chamado DMG, dimetilglicina. E o inositol é um primo, é um parente próximo, é um quase vitamina B1. Quase vitamina B. Necessária para manter o cérebro e o sistema nervoso funcionando adequadamente. Então, quando eu tenho deficiência de cobalamina, onde eu sou mais prejudicado, é na parte nervosa cerebral. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Então, ela vai mimetizar todas as doenças neurodegenerativas. Ela vai mimetizar Alzheimer, ela vai mimetizar Parkinson, ela vai mimetizar esclerose lateral amiotrófica. Então, pacientes, por exemplo, com esclerose múltipla, que ela mimetiza muito bem. Você, antes de mais nada, tem que fazer uma exclusão da deficiência de B12. Porque muitas vezes você está tratando como esclerose múltipla e não é esclerose múltipla. Porque o diagnóstico de esclerose múltipla não tem nunca uma especificidade de 100%. Mesmo quando você usa imagem por ressonância magnética, você não pode nunca garantir com 100% de certeza que você está lidando com esclerose múltipla. Então, sempre fica uma zona cinzenta, onde pode ser esclerose múltipla, pode ser deficiência de B12. Então, se você está com nível de estresse alto, você tem que aumentar a ingesta de B12. A cirurgia bariátrica, ela faz depressão de cálcio, depressão de ferro, depressão de tiamina, depressão de zinco, depressão de vitamina D e depressão de vitamina B12. Teoricamente, um paciente que se submeteu à cirurgia bariátrica devia fazer suplementação com cálcio, com ferro, com tiamina, com zinco, com vitamina D3 e com vitamina B12. E o ferro aqui e a vitamina B12 tem que ser injetáveis, porque o ferro também tem problema de absorção depois da retirada parcial ou total do estômago. Então, a deficiência da vitamina B12
causa depressão, causa anemia, causa aumento da homocisteína, causa osteoporose, causa infertilidade, principalmente no homem, e causa aborto espontâneo. Entre outras patologias que nós vamos continuar discutindo. Então, o quadro é bastante sistêmico. Tremores, que se chama de idiopático, não sabe a causa é deficiência de B12. Depressão, psicoses, psicose maníaco, transtorno obsessivo compulsivo, psicose maníaco depressivo, esquizofrenia, fadiga crônica, dores generalizadas, paralisias dos membros e doenças neurodegenerativas. Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, contribui na etiologia e no diagnóstico diferencial. Se mimetiza. É a mais simples doença de ser tratada e curada. Tá? Quem tem risco para deficiência de B12? Os veganos, os vegetarianos, com exceção do chamado óvulo-lacto-vegetarianos. O que é o óvulo-lacto? Eles ingerem leite e ovo. Esse já não tem, porque o ovo é rico em vitamina B12. Mais uma razão para você ingerir ovo. Pessoas com mais de 60 anos, por causa da gastrite atrófica. Cirurgia gastrointestinal, onde você tem a síndrome, essa síndrome que não consegue nem pronunciar o nome, falta o fator intrínseco. Inibidores da broma de próton, metformina. Eu já bati nessa tecla com vocês. Metformina, com mais de 1 ano de uso, faz depressão de coenzima Q10, faz depressão de vitamina 9, B9, que é o ácido fólico, e faz depressão de B12. E o óxido nitroso que nós mostramos aqui. Alcoolismo, pílula anticoncepcional faz depressão de B12. Um paciente que está em pílula anticoncepcional por 10 anos tem deficiência de B12. Um paciente que está em pílula anticoncepcional por 10 anos está tomando metformina, a depressão é maior ainda. Síndrome do intestino irritável, anemias, porque o intestino irritável não deixa a B12 ficar lá no ilho para ser absorvida, passa direto, crise constante de diarreia. Termina. É que você tome cuidado com alguns alimentos enriquecidos. O cereal enriquecido com ferro que você dá para o seu filho, por exemplo, na sua grande maioria, é enriquecido com ferro inorgânico, que na maioria das vezes nem sequer será absorvido e irá prejudicar a microbiota intestinal. O leite, com vitamina D, é na realidade enriquecido com vitamina D2 e não D3, que é usada pelo organismo humano. A D2 é vegetal, a D3 é animal. Essas vitaminas inapropriadas e esses minerais inorgânicos colocados nos produtos alimentícios por razões de marketing não são absorvidos pelo organismo e ainda podem danificar a sua microbiota. Se possível, procure evitar os produtos diet também, pois estão adoçados com edulcorantes, que muitas vezes prejudicam mais do que o próprio açúcar. A sua saúde agradece. O que está acontecendo é que o mundo está todo envenenado. A água que nós bebemos está envenenada, está contaminada, a comida está contaminada, o solo está contaminado, quer dizer, o ar está contaminado. Então, a gente está adoecendo muito. Tá? A poluição eletromagnética é um absurdo. O 5G, claro que todos nós gostamos, porque ajuda na tecnologia, mas não vem de graça. Nós pagamos um preço grande por 5G. Ele afeta a gente mais, entendeu? Então, essa intoxicação é geral, é no mundo inteiro, cada vez mais. Aqui no Brasil, isso é agravado ainda pelo agrotóxico. O Brasil é o primeiro per capita no mundo em uso de glifosato, que é um dos piores, que é o Roundup, que é o nome comercial. O agrotóxico, a agricultura toda. E o outro problema grande, você vai concordar comigo no minuto, é o seguinte, é a monocultura. Vou dar um exemplo. Você planta, você vai ler um livro sobre tomate, lá vai estar dizendo para você que tomate tem selênio. Isso é no livro. Se eu compro tomate e é monocultura, e o produtor de tomate planta tomate sempre do mesmo jeito, e no final do ano ele põe um adubo que é de nitrogênio, potássio e fósforo, que não tem selênio, o selênio que tinha naquele terreno acabou. Então, o tomate não consegue fazer o selênio do nada. Entendeu? Então, no livro fala que tem, mas na realidade o tomate que está na sua mesa não tem. Não é aquilo. Por melhor que você tenha a sua mesa, mais bem organizada, tem um pouco disso, tem um pouco daquilo, tem um pouco daquilo, na teoria sim, na prática não. Hoje, pelo menos é a minha opinião, para você ter saúde completa, você tem que suplementar. Hoje já mudou. Quando eu comecei a falar de filtro solar, há 15, 20 anos atrás, você não tinha filtro solar com PPD. Você tinha só fator de proteção solar,
que é 10, é 20, é 50, mas aquilo ali bloqueia o UVB. E quem causa o dano é o UVA. Então você está bloqueando o mocinho, de novo. Entendeu? E assim, se você está usando um fator protetor solar 50, você está multiplicando por 50 o seu MED, que é MED. Ou seja, se o seu MED, o tempo que leva para você ficar vermelho no sol, é meia hora, se eu estou usando 50, você agora vai poder ficar 25 horas no sol. Onde é que você vai encontrar 25 horas contínuas de sol no planeta? Não existe. Você está passando demais. E acaba pagando um preço por isso, entendeu? Porque muitas das coisas que estão ali têm estrogenicidade. Ele entra no seu corpo e funciona como hormônio feminino. Entendeu? Isso aí é realmente Então você eu li tem que sobre fazer. isso. Ó, e tem gente que nem vai ao sol. Passa o protetor solar, depois põe a maquiagem Isso aí. e vai para o consultório trabalhar. Mas você está se protegendo de quê? O carro está na garagem, você vai entrar no carro, você vai sair, você vai dirigir. Acabou. Você vai lá, o que você está protegendo? Protegendo o quê? E as Ah, é a pessoas, luz. Eu sei, mas isso que o fio solar não protege isso, não. e as pessoas elas têm uma dificuldade de saber, de entender que a nossa pele ela absorve as coisas, né? Que absorve É mais do que a boca ainda. mais do que a boca. Mais do que a Então isso boca. é um pouco falado, Tudo né? aquilo que você não pode colocar na boca, você não pode colocar na pele. É isso. muito comum isso, as madames, as senhoras, as mulheres, para agradar o marido, ela toma o banho no final da noite, no final do dia, passa um creme no corpo todo. Muitas vezes aquele creme vem do petróleo. Muitas vezes não, 99%. Vem do petróleo. E aquilo que vem do petróleo é absorvido. E agora aquilo entra no corpo e tem uma certa estrogenicidade, traduzindo em miúdo. Estrogenicidade faz você engordar, faz o homem criar mama, faz o homem criar bumbum, e você fica. Aquilo não sai do seu corpo. Aquilo só sai com suor. Se você é uma pessoa que faz ginástica e sua, tudo bem. Mas e aquela pessoa que não sua? Como é que fica? Então, esses venenos que só saem com suor, ou você faz ginástica, que nem todo mundo está disposto. A maioria fala assim, não tenho tempo. Eu falo, mentira. Você tem tempo, você arruma tempo para assistir o seu filme, a sua luta, o que você quiser. Você não arruma tempo para fazer ginástica. Não é tempo. É falta de energia. A pessoa está cansada, não tem Falta de disposição para energia. ginástica, então ela fala assim, não tenho tempo. Pô, isso é um jeito. Agora, o jeito mais bonito que tem, que eu ensino para as pessoas, é sauna seca. Ah, não me diga. É um remédio. Que Eu a gente faço, tem em casa que Eu a gente moro há não 8 anos numa casa, eu nunca. eu faço todo. Nunca. Não fiz hoje. Mas você pode perguntar à minha mulher que está ali, ela vai te falar que eu faço todos os dias, 20 minutos. Sauna seca. Explica pra gente por que Por que é qual seca? que é o benefício Porque- da sauna Ah, seca? benefício? Ah, você conhece a palavra chaperona? Já ouviu falar? Chaperona? É dama de companhia. Se eu for no dicionário, chaperona é dama de companhia. Nós produzimos chaperonas. Vou explicar no minuto. As chaperonas são chamadas heat shock protein. Proteína de choque, de temperatura. Se nós esquentarmos muito o nosso corpo, ou esfriarmos muito o nosso corpo, quando você esfria, chama crioterapia, se nós esquentarmos muito o nosso corpo, ou esfriarmos muito o nosso corpo, nós vamos estimular as chaperonas. A chaperona, ela tem a seguinte, chaperona quer dizer dama de companhia. As chaperonas são proteínas, que quando uma proteína nasce, eu vou criar um efeito metafórico aqui, quando ela é formada, quando ela nasce, muitas vezes ela nasce com defeito. Não tem gente que nasce sem mão, que nasce sem braço, que nasce com... Pois é, também acontece no corpo. Uma proteína, já que é produzir tanta proteína por dia, uma proteína nasce com defeito. A chaperona vem, pega ela pela mão e diz, ó, vamos lá no proteossoma, você vai ser picada em aminoácidos. Então não deixa a proteína doente seguir caminho. Ela pega aquilo. Então você imagina, se eu esquento o meu corpo todo dia, e ele estimula as chaperonas, e agora eu tenho proteína, como se fosse uma polícia, tomando conta. Se nascer uma proteína doente, ela pega aquela doente, Fagocita. leva para o proteossoma destrói ela. Então existe um aparelho dentro do nosso corpo para destruir as proteínas que nascem com defeito de nascença. E a sauna seca, qual a sauna temperatura seca. Por alta? que sauna seca? Porque na sauna úmida, você usa a água da rua. Mesmo se fosse a do filtro. O problema é o cloro. Uhum. Tá? O cloro é um problema sério. Quando você esquenta, o cloro é muito volátil, ele vira um gás. Então, quando você está na sauna úmida, você está recebendo esse gás e você está respirando. Esse gás, esse cloro que entra, ele vai competir com o iodo da sua tireoide. E como ele ganha, porque o flúor, cloro e o bromo são mais bullying, são mais valentões do que o iodo, eles tiram o iodo da jogada. Então, o seu hormônio, estou falando metaforicamente, fica mais fraco. Então, se você faz sauna úmida todo dia, eventualmente você vai engordar, vai ganhar mais peso e, eventualmente, você vai envelhecer mais cedo. Gente, Porque olha isso. Porque as pessoas têm uma sensação contrária, né? Porque do É, suar e tudo não, mais. não. Ah, tô perdendo calorias, tô perdendo aqui, né? é. E deve perder também Tem que ser eletrólitos, seca. né? Você pode ver, a pessoa que faz sauna todo dia, seca, você olha nela, a pele dela é diferente, não tem ruga. Eu vou fazer Gente, 78 amor. Vou anos. esvaziar, A sauna. vou esvaziar aquela sauna. Só vai tem dar treco lá na sauna. Beleza. Porque eu achava que acho que é muito sufocante. Aquela sensação, Aquela né? Qual? sensação A do do seco? calor, do seco. Não, você acostuma com aquilo em 5 minutos. É uma questão só de acostumar, não tem questão problema de nenhum. hábito. Eu faço todos os dias, é sagrado. Eu posso não janto, mas faço sauna. A sauna, ela mexe um pouco com a pressão, com o sistema nervoso autônomo, alguma coisa ou não? Se mexer é para melhor.